Bora, galera, bem-vindo ao canal. Temos aqui a escalação do Mengão, né? Jogão hoje, Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, 6h30 da tarde, direto no Maracanã. Apesar de todo o confronto, né? Todo o clássico, infelizmente, poucos ingressos foram vendidos. Bom, vamos passar todas as informações para vocês. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais no nosso trabalho. Créditos, direitos autorais, troca de passes, Sport TV e ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Da rodada é do Leonardo Jardim. E muita coragem também para fazer o que ele fez e conseguir o resultado. As decisões que não são populares. Poderia ter colocado o Felipe Luiz, poderia ter colocado o Rafael Guanais, por exemplo, né? Que fez um bom jogo do Mirassol contra o Grêmio. Enfim, vocês continuem palpitando aqui na hashtag troca de passes, tá legal? Eu vi que a gente está apoiando a sua seleção. Que bom, que bom. Apesar de eu gosto de uma corneta de vez em quando, eu me divirto com as cornetas. Vamos falar aqui sobre Flamengo e Vasco, mas antes a gente tem aqui os nossos quadros, né? Do Deu Bom, do Deu Ruim. Primeiro vamos com o Deu Bom, porque tem a ver com o clássico, né? Vamos colocar aqui o Deu Bom, roda a vinheta aí pra gente. Deu bom pra quem? Pra Verratti, né? Apesar da derrota do Vasco, né, para o Ceará, Verratti foi para a rede de novo, é artilheiro do Campeonato Brasileiro, do lado do Arrascaeta e do Pedro Raul. E deu bom também para ele, para Georgian de Arrascaeta, que até agora, né, pelo menos nessas 4 primeiras rodadas do campeonato, eu diria que ele é o jogador do campeonato até aqui. Né? Nessas primeiras 4 rodadas, quem mais jogou bola, pelo menos na minha opinião, foi o Arrascaeta, né? Ele As 2 últimas rodadas, especialmente, ele foi muito bem. Acho que eu coloquei ele em 3 das 4 rodadas na seleção aqui. Vou até checar daqui a pouquinho aqui. Mas está realmente gastando a bola, né? Quando ele começa a entrar um pouquinho em ritmo, entrar na forma, volta a ser aquele jogador diferente que a gente está acostumado a ver, né, Felipe? Há tanto tempo aqui no Brasil já. Aquele gol contra o Vitória reativou o Arrascaeta que a gente se acostumou a ver no futebol brasileiro, né? E principalmente com a camisa do Flamengo. Aquele gol contra o Vitória, que ele recupera a jogada e dá aquele biquinho. No outro jogo contra o Grêmio, ele já veio diferente. Ele já tecnicamente, aquele gol foi espetacular, mas o jogo com o Grêmio, ele sobe o nível tecnicamente. Aí, tecnicamente, ele subiu o nível dele e voltou a ser o Arrascaeta que tanto impressiona a gente com sua classe de jogar futebol, né? Joga demais, é um craque mesmo. Esse gol contra o Juventude é um gol de uma categoria impressionante. Vamos então falar sobre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, jogo no Maracanã, neste sábado, tá? Começando com a provável escalação do Vasco, né? Quem Carille colocará em campo para enfrentar esse Flamengo aí depois da vitória por 6-0 sobre o Juventude. O provável time deve ser esse, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga e o Piton na lateral esquerda. Meio campo com Hugo Moura e Jair ou Matheus Carvalho. O ataque com Felipe Coutinho, né, ali centralizado, Adson ou Ryan na ponta do lado direito, Nuno Moreira do lado esquerdo e o Verratti na frente. Tudo indica que o Garré vai perder a posição ali, né? Realmente tem estado abaixo dos companheiros nesse início de campanha dele com o Vasco. Eu não sei, eu acho que não é só uma questão de qualidade, uma questão técnica. Eu acho que é uma questão, talvez na cabeça da comissão técnica, a escalação que vinha jogando com Garré, Coutinho e Nuno, junto com o Verratti, reúne até a melhor qualidade técnica do elenco, mas ela não combina isso com competitividade. O Garré, em especial, tem tido muita dificuldade de ajudar o Paulo Henrique pelo lado direito defensivamente. Ele é um meia que parte da direita muitas vezes para dentro, o Carille até quer que ele ataque mais a área para ser mais uma opção, mas em termos de competitividade, ele tem uma coisa muito interessante quando ele recebe pelo lado, que ele é capaz de resolver alguns lances com a esquerda, então às vezes o marcador não sabe se ele vai trazer para dentro ou se ele vai para o fundo, mas ter um pouco mais uma peça de velocidade, mais um jogador de velocidade pelo lado e ter também recomposição pela direita. Ainda no estadual, o Nuno é o jogador que fez o Coutinho subir de produção, fez alguns jogadores, além do Verratti, obviamente, fazendo muitos gols, mas é o jogador que mais se aproxima do Coutinho tecnicamente, que faz se associa a ele, né, para conseguir jogadas curtas, que é isso que esses 3 da frente tinham, né, se associar. Mas o Vasco precisava desse cara que
conseguir a profundidade, né? Porque o Vasco ele joga muito com os laterais e os laterais que dão profundidade, tanto o Piton pelo lado esquerdo. São os mais velozes do time, né? O PH. Piton nem tanto, mas o PH é o mais veloz do time, né? Mas pela estratégia do jogo contra o Flamengo, que é muito dominante, muito com posse de bola, e talvez o Vasco vai precisar desse escape, eu acho que o Adson é um jogador que sai na frente. O Ryan também tem a velocidade, tem muita força, mas no estadual já jogou ali e talvez no primeiro tempo não foi aquilo que o Carille precisava e queria para o jogo. Talvez o Adson voltando também é uma possibilidade para dar essa profundidade junto com o PH pelo lado direito e ser aquele cara do desafogo do Vasco. Então, esse equilíbrio, o Garré é um bom jogador, tá? Tecnicamente, ele é um jogador que é diferente também. Esses três se associaram muito bem, mas como o Mansur disse, o Vasco ele fica muito refém da posse de bola e fica sem o escape, o ataque à profundidade. E talvez seja isso que o Carille está querendo para o jogo amanhã. Payet também está fora, né? Com problema no joelho, sequer será opção no banco de reservas no clássico de amanhã. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença, né? Essa tela mostra isso, mas como é que você imagina essa diferença atual no jogo deste sábado? Essa diferença não é de hoje, a gente viu na tela, e é uma diferença já de um bom tempo, não só do time, né? Da administração. Acho que o Vasco vive a situação de ter se tornado SAF, depois a SAF entra na justiça, os donos acabam falindo, a associação toma conta novamente, tudo isso com um orçamento de clube de associação e tendo que pagar as dívidas que o Vasco já tem que pagar no dia a dia. Mudanças de técnicos também. Eu acho que o Vasco chegar à Sul-Americana foi importante na temporada passada, mas é uma realidade muito diferente, né? Acho que o Carille ele consegue trabalhar com elencos limitados, mas tudo tem também um teto. Eu não sei se o Vasco alcançou esse teto, até porque muitos jogadores acabam se lesionando, o time titular nunca é repetido praticamente. O Carille não consegue dar continuidade e isso prejudica qualquer trabalho. Mas é lógico que o Flamengo está num estágio muito mais avançado, tem um elenco muito mais qualificado, e não só em relação ao Vasco, em relação a todas as outras equipes do futebol brasileiro, a gente tem que falar isso. É claro que o futebol tem essas questões de encaixe de jogo que algumas equipes acabam superando e no ano passado, por exemplo, o Botafogo foi melhor, mas é um Flamengo melhor que o Vasco. Isso não significa que o Vasco entra em campo derrotado. Sim. Isso não entra na conta. Até porque é um clássico, eu acho que o peso do jogo também tem que ser levado em consideração, mas há um favorito. E esse favorito veste vermelho e preto. Fábio Carille, pressão sobre o homem. Mais um, né? De muitos técnicos que nesse momento da temporada estão pressionados. O Carille, ele já começa os seus trabalhos sendo questionados porque ele tem talvez uma régua curta de paciência com relação aos trabalhos dele, né? Isso aconteceu com o Santos, isso aconteceu em vários outros clubes por onde ele passou. Porque é um técnico que ele tem as suas peculiaridades, como o Vasco tem um pouco mais de um gol sofrido por partida, que eu acho que pesa também, depõe um pouco contra o trabalho dele. Mas ele tem um cara lá na frente, na outra ponta do campo, que é o Pablo Verrete, que faz muita diferença. E eu acho que o Flamengo tem que ficar ligado num cara como esse, que jogos desse tipo costuma crescer também. É isso, galera. Temos aqui a escalação, como vocês estão vendo aí na tela, tá bom? A escalação aí do Mengão, um jogo muito importante, muito complicado, a gente sabe que é clássico, né? Embora o Flamengo, como eu já falei várias, até fica um pouco repetitivo, mas é pura realidade. Embora o Flamengo viva um melhor momento, tecnicamente falando, é um time mais treinado, mais organizado dentro de campo, tem mais variação tática, tem mais opções desde de dentro ao banco, é um time mais evoluído. Mas a gente sabe que é clássico, tem que ter todo o respeito pelo Vasco, né? Ambas as partes, um se respeitando o outro, mas o Flamengo tem que impor-se dentro de campo, tá bom? O Flamengo tem sim, tem melhor, tem melhor da América com certeza, mas tem que impor isso dentro de campo, né? Tem que jogar do início ao fim, focado, ligado, intensidade alta, marcação-pressão, né? Variação tática, aquela famosa teia de aranha, passe entre linhas, tem que explorar tudo. Vai ser um jogo bem pegado, se o Flamengo conseguir fazer um gol já no comecinho do jogo, já dá um baque, né, no time do Vasco, já dá um banho de, né? E já vai pra cima, tá bom? É um jogo, como eu falei, né? É um jogo complicado, mas o Flamengo tem tudo pra fazer um bom jogo hoje e sair com uma boa vitória e manter o mais importante, né? Os 3 pontos para manter a liderança do campeonato. Como vocês estão vendo aí, a escalação do Flamengo, antes de passar a escalação completa, só pegar aqui uma informação que saiu agora há pouco, em relação ao Pedro.
Ó, o Flamengo trabalha para que o Pedro esteja 100% fisicamente diante do Corinthians. O jogo vai ser, inclusive vai ser até aniversário do Grupo Globo, né? Esse jogo vai ser um jogo festivo, comemoração por causa disso, vai ser transmitido TV aberta. Flamengo e Corinthians, próximo domingo. E Pedro trabalha para estar 100% fisicamente diante desse jogo contra o Corinthians, no próximo dia 27. Até lá o Camisa Nova vai receber mais minutos em campo, agora hoje, né, contra o Vasco, e quarta-feira diante da LDU. Na LDU já eu tenho minhas dúvidas, porque é um jogo mais complicado, um jogo mais pegado, um jogo mais difícil, né, 2.850 metros de altitude, tem todos aqueles intempéries que acaba comprometendo a saúde do jogador. Eu não sei se o Flamengo vai arriscar muito em relação à quarta-feira. Mas até domingo o Flamengo quer estar o Pedro 100% focado, né, recuperado, para ele jogar os 90 minutos diante do Corinthians, tá bom? Lembrando, quarta-feira tem decisão, LDU e Flamengo lá direto de Quito, no Equador, um jogo muito importante para o Flamengo retomar os rumos da Libertadores. E tivemos ontem também, né, o Flamengo ganhou do Franca no basquete, 91-67, e chegou à final do BCLA, né? É a Liga Americana, Liga Sul-Americana de Basquete. Vai pegar o Boca Juniors na final. Jogão de bola, né? Flamengo e Boca Juniors. Final aí do basquete pelo Flamengo, tá bom? Temos aqui a provável escalação. Uma alteração ou outra, como vocês estão vendo aí, né? Essa é a dúvida aí. Plata. Essa é a dúvida que a gente tem, mas a escalação mais, assim, que chega mais à realidade é essa daqui. Goleiro Rossi, Léo Ortiz e Danilo. Desculpa. Garganta inflamada aí acaba atrapalhando um pouco. Léo Ortiz e Danilo. A informação que eu tenho seria o Léo Pereira, tá bom? Mas aqui quem passou essa escalação foi o Globoesporte.com. O coluna do Fla também confirmou. Mas vamos de acordo com o que tá aqui. Mas eu acredito que seja Léo Ortiz e Léo Pereira. Aí vamos lá. Rossi, Danilo e Léo Ortiz na zaga. Lateral direito é Wesley, lateral esquerdo é Ailton Lucas. Lembrando que o Alexandre tá com edema, né, na coxa. Foi detectado um edema na coxa, por isso ele está fora do clássico. E provavelmente também esteja fora diante da LDU. A previsão que a gente tem é que também esteja fora desse jogo, portanto, diante da LDU. Volante, Dela Cruz e Eric Pulgar. Meio campo, Arrascaeta e Gerson, né? E no ataque, Michael e Bruno Henrique. A grande dúvida é essa questão aí. Ou Michael ou Gonzalo Plata, que tá pegando, né? Ou o próprio Cebolinha. Mas a princípio seria Michael e Bruno Henrique que começaria jogando, tá bom? Esse é o time que vai enfrentar o Vasco da Gama hoje, 9h30 da noite. Falando até em relação a isso, temos aqui um grande problema, né? Como a gente tinha falado várias e várias vezes. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, só 26 mil ingressos foram vendidos. 26 mil ingressos, você vê. O clássico dos milhões, né? Pelo valor absurdo do ingresso. Diretoria do Flamengo, embora o mando de campo seja do Vasco, né? Mas a gente sabe que tem um acordo entre Flamengo e Vasco para manter o preço do ingresso padrão, ambas os lados, né? Vai ser meio a meio, 50% para torcida do Vasco, 50% para torcida do Flamengo. E mesmo assim, teimosia da ambas as diretorias, preço alto do ingresso acaba afastando o torcedor. A gente sabe também que tem a questão do feriado, né? Páscoa, hoje é Páscoa. E isso acaba atrapalhando um pouco também a questão do público que está viajando, está com a família, outros estão em retiro, outros estão, né, piquenique, evento e tudo mais. Isso acaba afastando um pouco. Mas mesmo assim, a gente sabe também que o preço do ingresso está impactado bastante. Né? Principalmente a torcida do Flamengo tem protestado, né? Não só a torcida, mas também a mídia em geral tem metido, né, cacete no presidente Mbappé, mas ele não é redundante em relação a isso. É complicado até a gente falar aqui, porque eu espero que ele caia na real, porque só quem se prejudica com essa atitude mesquinha, né, atitude infantil, é o Flamengo, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Para deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais. Créditos, direitos autorais, troca de passes, Sport TV e ESPN Brasil, tá bom? Valeu.